E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo, eu espero que com vocês também. Vamos dar uma olhada aqui no nosso conteúdo online de hoje. Mas antes de vocês poderem dar play nesse nosso conteúdo online, eu espero que vocês tenham dado uma lida, uma revisada aí no seu conteúdo, certo? Lá no seu livro de RH, conteúdo PowerPoint, página 189, certo? Vamos dar uma olhada qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Previsão para o nosso conteúdo online de hoje é tipos de design, certo? No nosso conteúdo passado a gente tinha trabalhado aí, construindo lá aquele nosso PowerPointzinho, aquela nossa apresentação sobre Olimpíadas, né? Então hoje a gente vai dar uma melhorada nesse mesmo arquivo que a gente já estava trabalhando aí no nosso conteúdo passado, certo? A gente vai dar uma melhorada aí na parte visual dele e também adicionar outros elementos, ok? Então, bora lá. Eu estou aqui no meu arquivo de Olimpíadas, né, de PowerPoint, que a gente tinha feito no nosso conteúdo passado. Para vocês darem uma olhada aí, a gente tem aqui um total de 8 slides, né? Aí nessa parte aí de Olimpíadas, a gente tinha feito antigamente, hoje em dia, modalidades, quadro de medalhas, ranking e atleta destaque, né? Eram os itens que a gente já tinha produzido aí no nosso conteúdo passado. Hoje a gente vai dar uma melhorada nessa parte visual aqui que aparece na apresentação. Se vocês derem uma olhada, ele está todo aí com um plano de fundo branco, né? Isso aí fica bem sem graça, tá? A apresentação da gente está muito simples, certo? Então eu não posso ter uma apresentação do jeito que está aqui, tá? Então o que a gente faz para melhorar, professor? Existem duas formas de a gente trabalhar aí com essa parte de design, que a gente vai estar vendo hoje aqui dentro do PowerPoint. Primeira delas, eu vou voltar aqui ao início. Estou aqui, ó, no nosso primeiro slide. O primeiro modo de você aplicar ou transformar o design do seu PowerPoint é clicando com o botão direito do mouse, tá? Eu vou clicar em qualquer parte limpa com o botão direito. Vou lá na opção formatar plano de fundo. E aqui ele vai mostrar para vocês que existem 4 tipos aí de alterações que eu posso fazer ao meu design, ao meu plano de fundo, certo? Então, o primeiro deles aqui é um preenchimento sólido. Aline, sabe dizer o que é um preenchimento sólido? Não? Preenchimento sólido vai ser aquelas únicas cores que a gente pode adicionar aí ao meu plano de fundo. O exemplo aqui é que ele está com o plano de fundo na cor branca, né? Mas eu vou clicar aqui, ó, onde tem esse balde de tintas, ao lado do nome cor, vou dar um clique. Vou escolher aqui uma cor que se adeque ao meu tema. Lembra que no conteúdo passado eu tinha explicado isso? Se eu estou fazendo aqui uma apresentação sobre as Olimpíadas, eu posso teoricamente usar qualquer cor, mas vai ser legal a gente utilizar aqui um tom de laranja que não seja tão claro, né, para não forçar a visão das pessoas. Eu posso utilizar um tom desses assim, um pouco mais escuro, ou então um pouco mais puxado aqui para o marrom, que vai se encaixar certinho aí nesse nosso tema, né? Então eu vou utilizar aqui esse tom de marrom a princípio, ó, e ele só vai aplicar isso ao primeiro slide, né? Porque se eu estou trabalhando aqui com a parte de preenchimento sólido, a ideia de quando eu estou utilizando esse tipo de design é que ele aplique apenas a um, tá? Mas a gente pode distribuir essa mesma cor entre os outros, certo? Já aqui na parte de baixo a gente vai ter aí o preenchimento gradiente, né? O que vai ser o preenchimento gradiente, professor? Jefferson, sabe dizer o que é um preenchimento gradiente? Exatamente, o gradiente ele vai ser isso daqui, ó, a junção de duas ou mais cores, certo? Só que você tem que saber combinar. O gradiente aí, por padrão, ele vem nas cores azul e branco. Aqui ele mostra 3 setinhas aí para vocês, mas ele está mostrando isso, só que as duas cores que foram escolhidas aqui foi o azul e o branco. Essa cor, essa mistura que está aqui no meu design, ela já pode ser utilizada nesse tema, ok, mas eu posso melhorar utilizando aquela mesma cor que a gente viu no modelo passado. Então, para alterar as cores aqui dentro desse modelo de preenchimento gradiente, a gente vai dar um clique aqui, ó, nesse primeiro marcador, essa primeira setinha apontando para baixo, e vou ter novamente aí esse balde de tintas, né? Ele está aí na cor azul. Eu vou dar um clique em cima dele.
Vou escolher primeiro uma cor escura, no caso aquele tom de laranja, quase um marrom. Na verdade já é um marrom, né? Só que com o branco do outro lado ele não fica legal. Mas a gente pode dar um clique aqui, ó, nessa outra pontinha que aparece ali para vocês. Eu vou dar um clique lá. E ele vai estar misturando aí as cores pra gente, certo? Então eu vou trocar aqui no balde de tintas. Vamos testar aqui com um laranja mais clarinho para ver o que acontece. Ó. Ah, olha só que legal. Ele manteve aí a terceira cor, que foi esse azul que está aí no meio. Professor, eu não quero mais utilizar esse tom de azul que está aí no meio. Como é que eu faço para remover? Primeiro, você vai dar um clique em cima desse marcador. Ó, ele está selecionado. E vou clicar aqui no X, certo? Ele vai remover. Agora sim, ó. Ele manteve aí só o tom do marrom escuro ali e o laranja claro, que a gente utilizou aí agora para ele criar esse degradê, né? Esse gradiente aí nesse primeiro slide, certo? Então isso daqui vai deixar a apresentação de vocês muito mais rica, muito mais legal de estar apresentando aí para as pessoas, certo? Terceiro ponto aí vai ser o preenchimento com imagem ou textura. Aqui ele vai ser dividido aí em dois tipos. Primeiro, as texturas. Elas são aí imagens que já vêm salvas dentro do próprio PowerPoint, certo? São como essas aqui, ó, que você já está vendo aí, parece um tecido, né? Parece um tecido esse desenho aí de plano de fundo. Só que você pode trocar isso aí, ó, na opção aqui textura. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu tenho textura aqui de vários estilos, de várias cores também, só que nem todas elas vai servir aí para o nosso tema. Por exemplo, essa daqui, ó, é legal, só que não se encaixa no tema que a gente está trabalhando, certo? E provavelmente ela dificilmente vai se encaixar em outro, tá? E outras com a cor mais escura, como essa daqui desse roxo, também não vai ficar legal você estar utilizando. A não ser que você troque a cor da letra para branco, né? Você tendo aí a cor da sua letra branca, dá para trabalhar assim com esse plano de fundo roxo, tá? Mas ele não se aplica a isso que a gente está fazendo agora. Já aqui na opção de baixo, eu tenho a opção de inserir de. O que ele quer dizer com isso? Rebeca, sabe dizer? Exatamente, aqui ó, inserir de, eu tenho aqui a opção arquivo, e ele pergunta, você quer inserir o quê? No caso, uma foto. Né? Eu posso utilizar uma foto de plano de fundo aqui no meu PowerPoint. Eu só preciso clicar aqui na opção Arquivo. Posso escolher aqui qualquer imagem do meu computador. Por exemplo, eu vou utilizar essa daqui, ó. Uma imagem aqui do próprio Sebrae. Deu certo colocar a imagem? Deu. Né? Mas ficou legal? Não. Por quê? Quando a gente coloca a imagem aqui dentro do nosso PowerPoint, ele coloca a imagem certinha, só que ela vem com a cor muito forte, tá? Como vocês estão vendo aí, não dá para ver nada do que eu escrevi na minha apresentação. As cores da imagem, junto com o texto dela, estão se sobressaindo aí sobre o meu texto simples. Por isso que não dá certo utilizar, a não ser que você ative essa opção aqui embaixo, ó, a gente chama de transparência. O que vai ser a transparência? Eu vou aumentar aqui, ó, o nível de transparência da imagem e ele vai deixar a imagem com a cor mais clara, né? Vocês estão vendo aí que ele meio que deixou ela com um tom de branco e agora sim eu consigo enxergar o meu texto, né? Só que isso daqui também não vai ficar legal, tá? Por quê? Evitem utilizar imagens como plano de fundo nas apresentações do PowerPoint. Por quê? Porque o plano de fundo ele sempre vai estar chamando mais atenção se você utilizar uma imagem do que o texto, que é o que importa, né? Então você só pode utilizar uma imagem de plano de fundo se for algo que não chame tanta atenção quanto o seu texto, certo? No nosso caso aqui não vai dar certo utilizar essa imagem, até porque o tema não tem nada a ver aí com a imagem que está sendo utilizada, ok? E por último eu tenho aqui, ó, padrão preenchimento, de preenchimento.
esse daqui você nunca vai utilizar na vida. Por quê? Olha isso. Tudo isso daqui dói na vista. Não importa o modelo que você escolha, ele vai cegar as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Nenhum deles aqui, ó, é viável você utilizar em canto nenhum e também em cor nenhuma, certo? Então, isso daqui você nunca vai utilizar. Dói na vista, a gente está olhando aí essas imagens, certo? Então, esse último pode esquecer. Mas o que a gente vai utilizar aqui vai ser esse daqui, ó, preenchimento gradiente. Ele é um dos mais legais que a gente pode utilizar aqui. Se você não quiser utilizar o preenchimento gradiente, pode utilizar aí o preenchimento sólido. Fica a seu critério, certo? Mas eu vou utilizar aqui o gradiente. E olha que legal. Eu tenho a opção aí de aplicar a tudo, né? Com essa opção aqui de aplicar a tudo, a gente consegue aí passar, ó, essa mesma cor para todos os meus slides. Olha só que legal. Essa primeira alteração de cor, ela não vai afetar os objetos que existem dentro da minha apresentação, certo? Então, ela só vai afetar o plano de fundo, tá? Nesse primeiro modelo, ela também não vai afetar aí a parte de texto, certo? Tanto o texto quanto as imagens, a tabela, nada disso vai ser afetado pelo plano de fundo. Mas existem outro modelo de design que ele vai mexer em tudo que está na sua apresentação do PowerPoint. Esse modelo ele vai estar localizado aqui em cima, ó, lá na opção Design, né? O que vai ser a opção Design, professor? O Design ele vai ser basicamente isso que a gente acabou de fazer. Só que o PowerPoint ele já coloca isso como modelos pré-definidos, certo? Como assim? Eu não entendi. Olha só, se eu clicar aqui na setinha para baixo, vocês vão ver que já existem vários e vários modelos aí que o próprio PowerPoint fornece para vocês, tá? E ele vai trabalhando com isso aí de acordo com o modelo que você escolhe. Exemplo, se eu passar o mouse por cima dele, ó, ele vai alterar aí a cor, vai alterar a fonte e vai alterar a localização das informações, certo? Então, se eu tentar pegar um modelo aqui parecido com esse que eu criei, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Ou até mesmo esse. Um dos dois dá certo. Eu vou utilizar esse de cima. O que ele fez aqui? Elaine, sabe dizer qual foi a diferença desse modelo aqui para o que eu estava utilizando antes? Exatamente, ele mudou as cores, né? Um pouco aí. Mudou também o estilo da letra e a cor. Exemplo, essa cor mais escura, ele só está sendo utilizado aí no primeiro PowerPoint, né? No primeiro slide. Já no segundo, ó, ele alterou até mesmo os marcadores. Ou seja, quando a gente trabalha com design, esse design da parte superior, ele vai estar alterando aí tudo que você faz, inclusive, ó, os objetos dentro da sua apresentação, certo? Então ele alterou a minha tabela, as imagens, ele alterou um pouco, ó. Vocês vão ver aí, ó, eu tinha deixado o tamanho igual para as duas. E aqui o que ele fez? Ele diminuiu o tamanho de uma das imagens, certo? Será que ele mexeu aqui também? Mexeu. Ele alterou as cores aí do meu gráfico, também baseado aí nas cores que eu estou utilizando na parte de design, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas outras informações. Olha só o ranking. Ele alterou as cores do ranking também. E por último aqui, ó, olha o que ele fez com a minha última imagem. Isso daí estava no slide anterior? Estava no modelo anterior? Miclésia, ele estava assim? Ou não? Não, né? Ele não estava assim. Ele alterou aí a imagem, de modo que agora eu tenho, olha só que legal, uma sombra
por trás da imagem, do modo que ela está sendo exibida, né? Ele alterou aí as organizações aí da informação, ele está colocando aí em outra parte, outro tipo de alinhamento, e também alterou a fonte que está sendo utilizada, né? Então, toda vez que eu escolher um modelo diferente, ó, ele vai estar alterando de novo. Se escolher outro aqui, do mesmo jeito. Cada design disponibilizado aqui pelo PowerPoint vai ter uma organização diferente, certo? Então, fica a seu critério aí, tá utilizando ou aquele modelo onde você mesmo criou o seu design, ou você pode utilizar os modelos pré-definidos aqui pelo próprio PowerPoint, certo? Para a gente conseguir trabalhar aí com outras funcionalidades, a gente vai estar dando uma olhada nos próximos conteúdos, certo? Vamos só fazer uma breve revisão aqui do nosso conteúdo online de hoje, né? O que a gente fez? Aqui de início a gente aprendeu a estar utilizando aí a construção do próprio plano de fundo, né? Nós clicamos com o botão direito, fomos lá na opção formatar plano de fundo, vimos aí que existem 1, 2, 3, 4 tipos aí de preenchimento, né, de plano de fundo, vimos como se utiliza cada um deles, e agora por último a gente utilizou o modelo de design fornecido aí pelo próprio PowerPoint, né? A gente viu que ele faz a alteração aí não só nos objetos, mas também no texto e plano de fundo aí do nosso conteúdo, certo? Então, vamos só dar uma olhada aí qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. Nosso próximo conteúdo online, a gente vai estar trabalhando aí com a aplicação de animação, certo? O que é animação? Sáulio, sabe dizer o que é uma animação dentro do PowerPoint? Não? Ficaram curiosos? Pronto, então não perca o nosso próximo conteúdo online, tá? E essa semana as meninas vão estar enviando um exercício para vocês, onde eu quero que vocês façam uma apresentação de 3 slides sobre o descobrimento do Brasil, certo? Eu quero que tenha imagem e texto nesses slides. Não precisa ainda aplicar o plano de fundo e também as outras opções de formatação que a gente já viu aí, né? Eu só quero que vocês criem uma apresentação com 3 slides, tá? Pode fazer no aplicativo do celular mesmo. Tenham imagens e texto sobre o descobrimento do Brasil, certo? Então encontro vocês aí no nosso próximo conteúdo online.